Câmara de São Gonçalo. Agora, o que eu queria te perguntar, e não podia deixar de ser, qual é o seu compromisso para o transporte público da cidade de São Gonçalo e principalmente para os trabalhadores rodoviários, porque cada vez estão sendo mais massacrados, não tem nos pontos finais banheiros, não tem nos pontos finais abrigo para eles ficarem, nas junções. Qual é a sua proposta para o transporte público da cidade de São Gonçalo? Olha, obrigado pela pergunta, João Gustavo, e pelas palavras também, pelo carinho. A gente primeiro precisa rever o consórcio da cidade. O consórcio hoje na cidade, ele meio que faz o que quer. Na cidade de São Gonçalo, um planejamento, falta planejamento. A gente tem diversas áreas nossas que o transporte urbano, o transporte rodoviário não chega, infelizmente. E a gente precisa rever todo esse conceito, tratar com planejamento, né, de forma organizada, para todo o conceito do nosso governo. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o que vai ser realizado. Não dá para uma cidade como a nossa, de mais de 1 milhão de habitantes, uma grande metrópole aqui na nossa região, e não ter ônibus, por exemplo, com ar-condicionado. Então, é uma realidade que a gente necessita. Hoje, especificamente, essa semana eu estava reclamando aqui do frio, mas a gente sabe, como brasileiro, como gonçalense, que é um momento muito raro, né, passar por umas semanas assim de frio. Mas hoje, por exemplo, eu coloquei na Câmara Municipal um projeto que proíbe a dupla função do motorista, que é uma realidade dura que ainda se vive os rodoviários, né, que tem lá hoje, com o caos urbano que a gente vive, com a falta de planejamento urbano, né, de vias expressas, que não se tem ainda em São Gonçalo. O cidadão ainda tem que ir lá, está dirigindo com a responsabilidade de estar levando 20, 30 pessoas, né, com esse caos do trânsito, e ainda tem que estar dando troco lá, trocando moeda e acelerando e freando, uma responsabilidade gigantesca que é levar vidas. E o estresse, o nível de estresse que o cidadão desse vive é muito alto. Então a gente precisa rever esse conceito. Eu, inclusive, já coloquei esse projeto, infelizmente falta vontade política para que ele seja aprovado, mas eu faço minha parte. Eu gosto de falar muito das atitudes, porque, como eu falo aqui, a palavra é muito fácil dizer, e a gente precisa demonstrar com atitude. Então, rever o consórcio municipal é algo de suma importância, com planejamento, com cobrança dos abrigos, né? A gente tem aí diversos abrigos aí, locais que faltam abrigo, a gente fica às vezes cidadão na chuva lá, meia hora, 40 minutos, tem gente que tem que andar 30, 40 minutos para conseguir o transporte rodoviário. E também tratar do transporte alternativo, né? Especificamente foi uma promessa de campanha do atual gestor, uma promessa eleitoreira, passagem aos 50, quem não viu isso, né? E ele infelizmente mandou uma mensagem para a Câmara Municipal, uma mensagem com 4 artigos só, João Gustavo, que não dava ali um critério nenhum de licença, de tempo de serviço prestado. Então ali o cidadão acabou se comprando, de alguma forma, se endividando, comprando a sua van, e não tinha garantia nenhuma do tempo de serviço que ele ia ficar. Então muitos daqueles ali pediram dinheiro a agiota, pediram dinheiro emprestado em banco, e estão lá devendo, passando uma dificuldade financeira muito grande. É preciso se pensar esse transporte alternativo, porque não se tinha garantia de quantas vans precisam operar em São Gonçalo, o itinerário. Então não dá para a gente ficar simplesmente um arranhando o outro. Transporte alternativo, transporte rodoviário, temos espaço para tudo em nossa cidade. Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, já deveria a gente estar discutindo barcas em São Gonçalo, o metrô já era para estar aqui há muito tempo. O que falta é representatividade na nossa cidade para os bons projetos. E a representatividade, a gente em São Gonçalo precisa exigir, essa representatividade precisa exigir do consórcio os bons programas para a cidade, porque a cidade merece, a cidade tão grande que só é respeitada na época ali da eleição, nos mesezinhos da eleição, que aí vai ver chegando os deputados estaduais, deputados federais chegando à cidade de SãoGonçalo, mas sem nenhum compromisso com a cidade. Um deputado federal, por exemplo, você sabe bem, um parlamentar tem o direito de emendar 16 milhões de reais para o seu estado. Ele pode direcionar até para um município só, se ele quiser, 16 milhões de reais. E aí eu pergunto ao cidadão que está nos ouvindo, o seu deputado, aquele que você votou, né? Hoje é fácil, com a ferramenta de informação, você entrar na internet e buscar, ver se ele emendou algum recurso para a nossa cidade, para a cidade de São Gonçalo. Se ele o fez, vamos bater palma, vamos valorizar. Agora, se não fez, não dá. Não dá mais para a gente ficar tratando políticos aí simplesmente em época de eleição, porque tem alguma vantagem pessoal. A gente precisa pensar na coletividade e exigir respeito. Então tem muitas ações no transporte, pensar um plano diretor para a cidade, pensar justamente, tem muito trabalho a ser feito, mas de forma com planejamento. E a gente precisa trazer a sociedade para planejar, para discutir, para debater o que é melhor para ela. Nesse caminho, a gente está traçando o transporte para a cidade de São Gonçalo.
Bom, nós vamos aqui com o nosso Lúcio, né, que faz parte aqui da nossa mesa, é empresário da NitNet, né, um dos primeiros provedores aqui da nossa região. E, Lúcio, uma pergunta para o nosso pré-candidato Diego Sampaio, né, que nós colocamos nos temas, né, saúde, transporte, segurança, saneamento básico, aí fica a sua vontade para você fazer uma pergunta. O Diego, tem duas perguntas, uma um pouquinho mais complexa, outra bem simples e direta. Eu nasci em São Gonçalo e moro no bairro do Mutondo, por opção. Em 2008 eu saí de Caraí e moro lá, na casa onde eu nasci, onde nós vivemos até os 11 anos de idade. Minha família reside toda em Niterói e eu resido em São Gonçalo, de modo que eu todo dia estou na cidade e conheço alguns dos seus problemas. Tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive, em várias ocasiões, o ex-prefeito Edson Ezequiel e acompanhar as suas realizações no seu último mandato. De lá para cá, a gente assistiu uma decadência na gestão municipal, com o prefeito que entrou logo em seguida, que depois não conseguiu nem se eleger deputado, e depois com a ex-prefeita que está inelegível por 8 anos, devido a cair na lei da ficha limpa, ela e o filho dela, e não tiveram nem os votos computados. O Ezequiel, na época, ele teve verbas do Brizola, no seu primeiro mandato, governo do Estado, e do Garotinho, no segundo. De modo que ele conseguiu realizar, na minha opinião, a maior quantidade, o maior volume de obras de São Gonçalo, rivalizando aí até com Joaquim Lavoura, que fez mais do que ele há muitos anos atrás. Minha pergunta é, hoje o Estado está completamente quebrado, falido, e o governo federal também, resultado aí das políticas do PT, de Lula e de Dilma, através de corrupção, incompetência, destruição da Petrobras e todo tipo de porcarias que a gente já viu. Então, o prefeito de São Gonçalo não pode contar com verbas do Estado que não está conseguindo nem pagar o seu funcionalismo. Queria saber, Diego, você prefeito, como fazer mais com menos e como fazer um governo com grande quantidade de obras, como por exemplo o do Ezequiel, que foi o último que mais realizou, sem o governo do Estado. E a segunda pergunta, bem simples, é ideologia de gênero, que é uma questão política a nível municipal também. Para todos os candidatos aqui, como o Nelson falou, de Niterói e São Gonçalo, a gente perguntou se o cara é a favor ou contra de ideologia de gêneros, e você, eventualmente, como prefeito, vai ter poder total sobre isso. A gente sabe que a Rede é um partido que tem gente de várias denominações, muitos ex-petistas, ex-PSOL. Como que você vê essa questão de ideologia de gênero? Caso seja prefeito, você vai autorizar ou vai proibir essa questão? Começar de trás para frente, pode ser? Bom, ideologia de gênero, para ser muito claro, o posicionamento da cidade já foi debatido. Ele veio, o Plano Nacional de Educação, tramitou 4 anos na Câmara Federal, no Congresso, e levou apenas 2 dias em São Gonçalo. Ele foi distribuído para todos os municípios e o prefeito, uma manobra eleitoreira, também mandou para a Câmara com 2 dias. Eu fiquei 2 dias sem dormir, mas a gente conseguiu ali, com todos os vereadores, debate com a sociedade, a conferência municipal, ele foi retirado do Plano Municipal de Educação. Então já foi algo que já foi retirado, já foi discutido, então a gente tem que olhar para frente. E se você está querendo minha visão pessoal, eu acredito, a visão pessoal, a cidade já debateu e já está adiante, mas a visão pessoal, eu acredito que uma criança de 5, 6 anos não tem o discernimento necessário para estar discutindo, debatendo, entendendo um assunto tão complexo que nós mesmos adultos ainda temos aqui dificuldade de estar lendo. Eu acho que acredito no bom debate, acredito que a gente tem que amadurecer enquanto sociedade e estar abertos ao debate, sim. Essa é a minha visão pessoal. Com relação ao desenvolvimento econômico da cidade, por isso mesmo que eu coloquei meu nome à disposição da cidade, porque eu acredito na boa administração, na gestão. E aí tudo que o Brasil precisa é uma boa gestão. Não é de bonzinho na política, não é de gente, porque é um amigo, não. Gente capacitada, qualificada, de boas equipes técnicas para se trabalhar, principalmente no momento tão difícil que a gente está vivendo, um momento macroeconômico complexo,
E é um ciclo, a gente já passou, diversos países passaram por ciclos de dificuldades, e o Brasil está passando por esse, mas eu vejo com grande oportunidade de realmente a gente pensar com uma visão de futuro para a cidade, mas iniciar um processo administrativo. Como se começa isso? Primeiro, diminuindo os gastos. A gente tem aqui muitos ralos nos cofres públicos municipais. A gente precisa enxugar essa máquina pública com mais de 11 mil cargos comissionados, com 7.800 cargos comissionados, concursados, mais de 11 mil cargos comissionados. O problema não é o tamanho e o volume dos cargos comissionados. O problema é que os servidores, muitos deles, não estão trabalhando. Estão à disposição de A, de B, de C. A gente precisa enxugar esse quadro técnico. Valorizar aquele que está trabalhando, você que está trabalhando, está nos ouvindo, sabe que você aí está trabalhando muito mais do que o necessário, e às vezes tem muitos cidadãos lá que se doam de forma efetiva para trabalhar, porque tem amor à cidade de São Gonçalo. A gente precisa diminuir esses gastos, diminuir o número de secretarias, enxugar. Todo cidadão está fazendo isso na sua casa lá, se não estiver fazendo, está com dificuldade financeira. Né? Quem está aí com um filhinho lá mais novo, foi no banheiro, tem que apagar a luz, na hora de comprar, tem que ir no dia da feira, né, para comprar, e isso precisa ser feito, essa economia nos cofres públicos municipais. A partir dessa diminuição de gastos, a gente precisa pensar em maior arrecadação. Maior arrecadação não necessariamente no aumento de imposto, muito pelo contrário. A gente precisa criar novas direções de arrecadação. Vou dar um exemplo aqui. Na cidade nossa de São Gonçalo, tem diversos, no setor imobiliário, diversos terrenos ilegais, casas ilegais, né? E a gente vê lá vários puxadinhos ainda feitos, né? Vamos dizer, o bairro, por exemplo, Jardim Catarina, a maior povoada da América Latina, tem diversas pessoas que já casaram, já deram casa para o filho, já fizeram um puxadinho, casa atrás no terreno de casa, e querem legalizar. Só que para se legalizar, uma burocracia gigantesca para se conseguir isso. A gente conseguindo, através do poder público, servir, modernizar, sistematizar, dar luz a essas informações, essas facilidades, facilitar a vida do cidadão, certamente a gente também tem um projeto de legalização, não só para o setor imobiliário, também para quantas escolas, sabe quantas escolas particulares hoje tem ilegais em São Gonçalo? Chuta, Luiz? Você chuta? Nós temos mais de 700 escolas em São Gonçalo ilegais. E aí fica desumana a concorrência para todos. É importante também. Agora a gente precisa estar o serviço regulamentado para todas as áreas. A gente tem mototáxi ilegal, a gente tem vans ilegais. A gente precisa regulamentar isso e certamente isso vai acarretar em mais arrecadação para a municipalidade para que os bons projetos sejam executados. Além disso, a gente está falando de diminuição de gastos, aumentar a arrecadação. A gente precisa, com toda a nossa gestão profissional, que é o que a gente pensa em fazer, a gente vai estar atraindo novos investimentos para a cidade. O que falta é credibilidade em São Gonçalo. Na hora que a gente mostrar o profissionalismo e a credibilidade, a gente tem política pública para atrair novos investidores, pela posição geográfica, pela dimensão, pelo tamanho da nossa população. São Gonçalo é uma grande potência em formação. E a gente vai demonstrar isso com os anos, as décadas vão mostrar isso para frente. Bom, nós estamos aí com o nosso presidente aí da OAB, Eliano Enzo, né? Está aí atento aí à fala do Diego. A pergunta que você tem para Diego... Eu posso dividir minha pergunta em duas partes? Deixa eu te fazer uma agora. Olha só, a pergunta... E depois eu faço a minha. Nós não vamos questionar um gancho no dele, de uma resposta que ele deu. Esse negócio de pegar em gancho é meio complicado, mas vamos lá. Não é bem nesse gancho, não. Tá certo. Diego, deixa eu te pegar no contrapé aqui, que tem uma coisa importante que você falou aí, que me preocupa quando você diz assim, vamos legalizar os imóveis. Nós sabemos também que tem uma quantidade imensa de imóveis em São Gonçalo, por exemplo, na beira de rios. Porque a minha preocupação é, vamos legalizar e daqui a pouco vamos fazer um bumba em São Gonçalo. E daqui a pouco cai na cabeça de todo mundo. É minha única preocupação quando você falou, vamos legalizar. Eu acho que é importante esse sistema, mas fico preocupado com isso. Depois eu faço minha pergunta. Me deixa eu fazer minha pergunta, que eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, que é a de área ambiental, que eu vou te pegar pelo pé. Vamos lá, fala da legalização. Não tem jeito, eu vou te pegar. A gente tem um entendimento da falta de planejamento urbano que se viveu por muitas décadas na cidade, então a gente tem diversas áreas de preservação ambiental, inclusive, que estão sendo tomadas, né? A gente precisa pensar a cidade como um todo. Agora, esses problemas não vão ser resolvidos do dia para a noite, sem dúvida nenhuma. A gente precisa começar a intervir em pontos importantes. A gente, por exemplo, na semana passada fez um projeto do nosso partido, chama Cidade em Rede. A gente está distribuindo em toda a cidade, passando por toda a cidade e debatendo os temas específicos. Na semana passada, a gente estava lá no Camarão. E existe um rio ali, que agora é um valão, né, na verdade,
Mas esse rio, ele não está no INEA. É do Camarão, mas nem o sabe Rio Camarão. mais daquele rio, Por né? ali, por ali. Então virou um valão, lógico, mas ali com a falta de planejamento, com residências em locais distorcidos, o próprio curso do rio foi distorcido e a gente tem ali diversos. Esse rio não está no INEA. E a gente vai regulamentar esse rio lá para ter 1.820 metros. Então, assim, são várias ações que a gente vê aí na cidade, um rio de 1.820 metros não está ali consolidado. Então a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico. Então temos muito trabalho pela frente, a gente tem consciência disso, mas a gente precisa iniciar esse ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo de desenvolvimento vai partir com o próprio cidadão, com conscientização do cidadão, de onde ele está, dos bons projetos. A gente acredita muito nisso. Lógico que o desafio é hercúleo, é muito grande, pela falta de política pública estruturante que a gente tem em nossa cidade, mas a gente precisa começar esse novo ciclo de esperança Nós estamos para a na cidade. Semana do Meio Ambiente, Vamos no à mês sua do Meio pergunta. Ambiente, e na OAB teve um debate muito bom no início da semana, na segunda-feira, sobre o meio ambiente, e lá foi levantada uma questão das ETs, né, que são as estações de tratamentos que nós temos em São Gonçalo. Olha, eu vou deixar essa banana para você, porque todo mundo quer fazer obra em cima, para aparecer. E nós precisamos de obras que sejam subterrâneas, que não vão dar voto para você, e todo mundo sabe disso. Acontece que nós temos 2 estações de tratamento em São Gonçalo que não estão ligadas a nada. Elas simplesmente estão lá, uma é no Boa Vista e a outra agora no Alcântara. Vamos falar de gasto. 400 milhões para uma, a outra já gastou um banco inteiro. Nacional de Desenvolvimento, aquele banco interamericano na época do Brizola, está lá para todo mundo ver uma obra inacabada que não tem um esgoto sendo tratado. Qual é a sua proposta para tratamento de esgoto da cidade? Sei que isso tem a ver com a SEDAI, mas eu penso que não tem como um gestor público, você está falando muito de gestão nesse sentido, mexer na cidade da forma como você está falando, sem pensar em tratamento de esgoto. Sem dúvida, saneamento. Eu, inclusive, enquanto vereador, a gente realizou uma CPI da SEDAI, na cidade de São Gonçalo. E a gente pôde ver ali o contrato que foi renovado até 2028, e só lá em 2028 a gente vai ter, segundo o contrato, teria ali 95% do esgoto tratado na cidade de São Gonçalo. São metas que são realizadas pelo contrato da SEDAI, porém a gente tem diversos problemas nesse contrato, nessas metas, quase 90% delas não foram atingidas, não estão caminhando de acordo com o cronograma físico-financeiro da aplicabilidade dos recursos. Você citou bem a questão das ETs, da estação de tratamento, fizeram no Boa Vista, tem um projeto estadual, né, que é do PSAN, que veio para a estação de onde é Yamagata, ali, sabe onde é? E ali é algo que não foi discutido, debatido, porque ali tem um grande potencial de desenvolvimento, aquela área ali, que é a área do Alcântara, ali, aquela área que a gente poderia estar pensando em outros projetos, como até mesmo uma rodoviária para a cidade de São Gonçalo, que não temos, na cidade desse porte não tem, a gente está pensando nisso também, mas é importante sim falar sobre esgoto. O nosso esgoto hoje não é tratado, a gente fala lá, em audiência pública, inclusive, o Wagner Witter, na época era o presidente, ele se recusou aí, mas foram outros representantes lá e eles alegaram, não, porque o esgoto de São Gonçalo já passamos de 15% coisa nenhuma, né? 15% coisa nenhuma. A gente pergunta lá se ele morava em São Gonçalo, porque não precisa ser engenheiro, não precisa ser engenheiro ambiental, não precisa ser vereador, não precisa ser prefeito, não precisa ser secretário, é só ser cidadão gonçalense que vai ver lá que o esgoto está in natura, indo para onde for, que as pessoas fazem o seu puxadinho e jogam no meio da rua, às vezes, né? Lógico, falta educação, falta uma série de coisas, mas o poder público precisa atuar em cima disso. A SEDAI, especificamente, ela destrata São Gonçalo, porque esse projeto da ET, especificamente, foi de 93 milhões de reais, e foi investido em São Gonçalo 13 milhões só. De 93 foram investidos 13 milhões. Por quê? Falta capacidade técnica no nosso poder público. Não tem gente capacitada para caminhar com o relatório físico-financeiro necessário. Porque as pessoas pensam que, não, a Caixa Econômica, o governo federal mandou dinheiro e acha que é assim, não, o dinheiro chegou, está lá um bolo de dinheiro na mão, que é só pagar as pessoas e resolve. Não, você tem diversos critérios, centenas de critérios às vezes, dependendo do projeto, para estarem sendo estabelecidos e correndo naturalmente para que o bom projeto. E quando isso não acontece, o que acontece? Prorrogação dos prazos, mais licitações, perdas de prazo, perda de dinheiro, perda de recursos para a cidade. Só em São Gonçalo, mais de 122 projetos
federais deixaram de ser executados nessa atual gestão. 122 projetos. Aí você fala assim, São Gonçalo não tem recurso. Recursos federais, verbas federais, que tem lá, está aberta para a porta para São Gonçalo, e a verba começa a chegar e a gente perde.